Olá, meus arretados, sou o professor Bruno Carvalho, seja muito bem-vindo ao curso Redação Arretada. E no nosso primeiro encontro, nós vamos conversar sobre as principais mudanças que nós tivemos na redação do Enem. É muito comum eu receber alunos com a seguinte dúvida: pô, professor, eu já estou há um certo tempo de cursinho, antes eu tirava uma nota muito boa e agora eu sinto dificuldade na minha redação. Antes eu tirava 920, 960, estou tirando abaixo de 900. Por qual motivo isso acontece? Muita gente não sabe, mas os critérios de redação se tornaram mais técnicos. Então, nós temos uma mudança na postura dos corretores na hora de corrigir a redação. E alguns fatores, alguns fatos que aconteceram mudaram a correção do Enem. Então, se você não sabe como que a redação é corrigida hoje e ainda está com aquele modelo ou pensamento da redação mais antigo, provavelmente você não vai conseguir uma pontuação acima de 900. Então, esta aula é extremamente importante para você entender por qual motivo hoje nós temos critérios mais técnicos e quais são esses critérios. E aí a gente precisa voltar no tempo e ter a história de um rapaz, de um candidato do Rio de Janeiro, que tirou 1000 pela segunda vez em 2015. Em 2015 ele fez o Enem, tinha tirado 1000 em 2014 e tirou 1000 novamente em 2015. Ou seja, um feito inédito e um feito bem significativo. Poxa, o mesmo candidato tirou 1000 duas vezes, não foi simplesmente sorte. Ele sabia como tirar 1000. E aí muita gente foi atrás dele, é, jornais procuraram o rapaz para poder entender, poxa, qual é o segredo para o 1000? Qual é o segredo real? O que é que você pode contar para a gente que fez a diferença para você tirar 1000 duas vezes seguidas no Enem? E ele deu várias entrevistas. E esse fato é marcante para o que nós temos de correção hoje. Então, para a gente entender o que foi que aconteceu em 2015, vamos entender primeiro um panorama mais geral de como é que funciona a redação do Enem. Esse modelo aqui que eu estou te apresentando, eu extraí do próprio Manual do Corretor. O INEP disponibiliza isso para a gente. E não é algo que eu inventei, simplesmente o INEP que diz como que deve ser a redação do Enem, qual é a estrutura que você deve seguir. Você recebe o tema, você precisa colocar um ponto de vista que é a sua tese, e aí você já vai se familiarizando com alguns termos. O seu ponto de vista é a tese. O gênero dissertativo argumentativo, que é o que nós vamos trabalhar no Enem, gênero dissertativo argumentativo, é a união de dois gêneros, o dissertativo e o argumentativo. Neste gênero, você precisa dar a sua opinião. Você precisa convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Você percebe algo, você tem uma opinião e você tem que convencer o leitor. Ou seja, não cabe dúvida, não cabe pergunta, não cabe apontar positivo e negativo e ficar em cima do muro. O seu papel dentro do gênero dissertativo argumentativo é convencer o leitor da sua opinião. Por isso que assim que você recebe o tema, você tem que colocar um ponto de vista. Você precisa elencar argumentos para poder comprovar e desenvolver essa ideia, e você precisa também apresentar uma proposta de intervenção. Você precisa solucionar um problema, ou seja, você vai apresentar o seu ponto de vista, você vai desenvolver uma problemática em torno daquele tema e depois apresentar uma proposta de intervenção. Essa é a estrutura que o gênero dissertativo exige de você. E aí, para a gente entender as principais mudanças, vamos conhecer o que aconteceu em 2015, o que o Rafael, que foi o jovem, naquele ano fez o feito inédito de tirar a redação 1000 duas vezes. Então vamos entender primeiro o tema de 2015, que para mim foi o tema mais fácil, o tema mais acessível de toda a história do Enem, um tema simples de falar, direto, sem complicação para se entender o tema, que foi justamente a persistência da violência contra a mulher. É este tema aqui. Então vamos entender um pouquinho do que é esse tema para a gente poder ler a redação do Rafael. Logo no início, né, ele traz aqui a ideia do tema, como é que funciona o tema. A gente tem aqui, né, a persistência da violência contra a mulher.
marcado bem direitinho aqui pra gente. E aí, o texto 1, ele vai trazer um panorama, ó. Texto 1. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Uma informação extremamente relevante para você. O texto motivador, ele tem um papel de provar também que o que ele está propondo de proposta é verdadeiro. Então, a persistência da violência contra a mulher, o texto está dizendo, o tema está dizendo que a violência contra a mulher cresce no Brasil. E aí, por qual motivo o texto 1 existe? Para provar, por A mais B, que a violência cresce a cada ano. Para não ter dúvida, ele traz números somente para provar que o que ele está propondo para a gente é algo verdadeiro. Então, ele traz esses números, ele traz esses dados. E aqui vem uma curiosidade muito importante, uma informação valiosa para você. Esses dados do texto motivador, eles não podem ser utilizados como repertório dentro da redação. Em 2015, 2016, você poderia extrair alguns dados, manipular aquele dado, colocar com uma cara diferente e você usava como repertório e passava. Mas hoje isso não funciona mais. E a gente vai entender também um pouquinho disso hoje, tá? O porquê disso. Então, o primeiro texto é provar que aquilo é verdade. Porque imagina, que eu sou um candidato que moro numa cidade em que a violência contra a mulher foi combatida, veio diminuindo. Então, a minha percepção é que a violência contra a mulher diminuiu. Essa é a minha percepção. E aí eu vou olhar para o texto motivado. Não, a violência contra a mulher não está crescendo, está diminuindo. Só que o problema que a redação traz é um problema nacional, não é local. E aí pode acontecer esse equívoco de ser um problema nacional, mas em determinadas localidades aquilo não ser um problema real. E o texto motivador tem que provar que aquilo é um problema nacional. E assim você democratiza o tema da redação, você torna ele acessível para todas as pessoas, para um país gigantesco como o Brasil, com muitas regiões e regiões com culturas diferentes, características diferentes, cidades em proporções diferentes. Por isso a importância do texto 1. Já o segundo texto, que nós temos aqui, ele traz no texto 2, o texto motivador de 2015, ele é bem simples, bem direto. Ele traz aqui, tipo de violência relatada. E um gráfico mostrando aqui que o tipo de violência mais relatado é a violência física. Em segundo lugar, a violência psicológica. Existem as outras violências, moral, sexual, patrimonial, cárcere privado, tráfico de pessoas, em que a mulher é vítima desse tipo de violência, mas ele coloca o foco em dois tipos de violência. E aqui é um ponto importante para você entender a leitura do texto motivador. Você não precisa falar sobre todo tipo de violência. Você vai centralizar o seu texto naquele que o texto motivador está direcionando. Se ele pontuou os dois principais, a violência física e psicológica, você direciona o seu texto para esses dois tipos de violência. E o que é interessante é que isso facilita a construção do teu texto, porque o texto motivador já te deu o direcionamento. Entenda que é diferente você copiar os dados para transformar em repertório do fato de você seguir a orientação do texto motivador. Você é obrigado a seguir o direcionamento dele, mas você não pode fazer cópias. Já o texto 3, ele fala, uma linguagem aqui, né? Feminicídio basta, ou seja, é preciso dar um basta nos casos de feminicídio. Você tem que colocar algo direcionado que o crescente número de vítimas de mulher precisa ser cessado, precisa parar. Você tem que pontuar isso no seu texto. Já o texto 4, nós temos o impacto dessa violência em números. Esse texto aqui é sensacional para a gente, porque ele vai dar muitas informações para a construção de um texto. Por exemplo, com base na Lei Maria da Penha,
mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011. Lembrando que esse tema é de 2015, tá, galera? É um tema de 2015, então a nossa referência é naquele período, por isso que os dados têm mais de 10 anos. Aos 52 juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país. Primeira informação valiosa que você vai encontrar aqui nesse texto, você precisa fazer uma interpretação para colocar o seu ponto de vista. Você faz a interpretação do texto, coloca o seu ponto de vista e problematiza. E esse texto, ele traz uma informação super valiosa se você conversar com ele, se você questionar a informação que ele passa para a gente. Repara que é interessante aqui quando ele aborda os 52 juizados. Imagina o seguinte: nós temos um número absurdo de 332 mil processos. Isso são os processos. Mas nós temos apenas 52 juizados. Como? Me explica. Como que o judiciário, como que o Estado vai dar conta do contingente de violência contra a mulher com uma estrutura tão pequena? Ou seja, uma das problemáticas que você deveria colocar no seu texto, que você poderia colocar no seu texto, é a estrutura do Estado precária. O Estado não dá suporte, o Estado não tem como fiscalizar, o Estado não tem como proteger, o Estado não tem como punir, porque a estrutura dele é pequena para um país tão grande, para um número de violência tão grande assim. Então, o próprio texto já dá uma informação que pode direcionar a tua redação, a construção da tua redação. E aí ele complementa aqui, dizendo apenas 33% dos processos foram julgados. Cara, é um terço. Apenas um terço dos processos foi julgado. Apenas 9.715 prisões em flagrantes. Cara, de 332 mil processos, somente 9 mil prisões em flagrante. É um número muito baixo. Ou seja, o Estado ele é ineficiente em proteger, o Estado é ineficiente em prevenir. Apenas 1.577 prisões preventivas decretadas. E aqui, só a título de curiosidade para você, existe a diferença entre prisão em flagrante e a prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela em que a polícia chega no momento em que o crime está acontecendo. Ou seja, o marido, por exemplo, está batendo na mulher, agredindo a mulher, e a polícia chegou ali, é uma prisão em flagrante. A prisão preventiva é quando existe o risco de uma agressão. Aquela pessoa demonstra características de agressão. Por exemplo, ele manda mensagens ameaçando, ou seja, existe o potencial ofensivo ali, existe a potencialidade dele praticar o crime. Então, você vai prender preventivamente aquele homem para que ele não cometa o crime, não cometa uma agressão. Veja que o Estado ele é ineficiente nesse aspecto. Dando continuidade, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Aí ele lista os locais. Repara, mulher também pode ser presa pela Lei Maria da Penha, tá? Não é só para homem. A Lei Maria da Penha, ela é feita para a violência doméstica e não apenas a proteção contra a mulher. E aqui ele traz também 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, que é o número que você vai ligar a chamada, né, de emergência que você liga para denunciar os casos de violência contra a mulher. 237 mil. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredida pelos companheiros. Então, a agressão, o crime é praticado pela pessoa que está próximo. A título de curiosidade também para vocês, já que a gente está falando desse tema, um tema importante,
é curioso porque existem falhas ainda na proteção contra a mulher, porque ela sofre a violência dentro de casa, muitas vezes pelo próprio marido, ela vai na delegacia, denuncia, e quando ela sai da delegacia, ela vai para onde? Ela volta para casa. Quem é que está em casa? O próprio marido, que o agrediu, que a agrediu. Ou seja, e quando ele sabe que ela denunciou, aí a potencialidade dele agredi-la é maior ainda. Então, são falhas que ainda existem. O tema é de 2015, mas nós estamos já praticamente uma década depois e continuamos com os mesmos defeitos, né? Ou seja, é uma área que precisa receber ainda mais investimento. Melhorou, mas ainda é carente de investimento. E aí, como foi a redação do menino que tirou 1000 em 2015? Essa é a redação dele, que ele trouxe características bem interessantes. Vamos ler para entender bem como foi que ele fez essa redação, que ficou bem interessante. O título da redação dele é Equilíbrio Aristotélico. E ele começa, ó, na introdução. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao século XXI, ou seja, ele começa com um período histórico ali, um repertório de período histórico, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre a idade moderna e a contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 30, com a chegada da Era Vargas. Ele começou a redação com a contextualização histórica muito bem feita. Com isso, surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, e apresenta a tese. A tese é qual é a problemática, qual é o ponto de vista dele, por qual motivo a violência contra a mulher persiste. E ele diz: seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. E é legal você começar a ver modelos aqui de redação que na introdução você vai apenas introduzir a ideia. No desenvolvimento é que você desenvolve. Pode parecer besteira o que eu estou falando agora para você, pode parecer bem óbvio o que eu estou falando para você, mas muitos erros dos alunos na construção da redação é justamente desenvolver dentro da introdução. E essa introdução aqui ela está muito bem feita justamente porque ela apenas apresenta a ideia e ele vai desenvolver no desenvolvimento. O próprio nome já diz, desenvolver é no desenvolvimento. E aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que falar sobre essa questão da insuficiência de leis. De que forma a insuficiência de leis, ela contribui para a violência contra a mulher. Esse é o objetivo do parágrafo primeiro de desenvolvimento, segundo do texto. É indubitável, ou seja, é inquestionável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. De acordo com Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, de maneira comparativa, é possível perceber que, no Brasil, a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Ou seja, a problemática que ele traz aqui é justamente que as mulheres elas não denunciam porque elas sofrem intimidação. Ele conseguiu problematizar bem aqui no texto. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de combate à problemática. E aí, já no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai ter que falar sobre a segunda parte da tese, que é a lenta mudança de mentalidade social. Outro sim, começou com um conectivo, destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Então, a mentalidade social é a cultura do machismo. Segundo Durkheim, que é uma citação sociológica que ele traz, é um repertório, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero
pode ser encaixado na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Ele traz a questão de que, se uma criança ela convive num lar em que existe agressão contra a mulher, ele tem a tendência a se tornar uma pessoa que também vai agredir a mulher. Simplesmente sensacional. Tem a proposta de intervenção aqui. Caso você tenha interesse em ler, bate, né, pausa ou bate um print da tela e você faz uma leitura. Porque nesta nossa aula não é o foco trabalhar a proposta de intervenção, porque nós vamos focar no impacto que essa redação trouxe para a história do Enem. Essa redação, cara, desde 2016 que eu leio para os meus alunos. E qualquer pessoa que pegar essa redação vai gostar muito. É uma redação bem escrita, bem conectada, não apresenta falhas aparentes. Não apresenta falhas aparentes. Mas aí eu vou apresentar aqui para vocês a título de curiosidade também, né? Isso não vai mudar nada, não muda a qualidade do texto, não muda o fato de que o rapaz tirou 1.000. Ele preencheu todos os requisitos, mas a título de curiosidade para vocês, o tema é sobre a violência contra a mulher. E quando se fala aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento terceiro do texto, esse logo ali em cima, que ele fala de educar. Não, desculpa, aqui no anterior, no primeiro de desenvolvimento, que ele fala de Aristóteles. No segundo do texto, o primeiro de desenvolvimento, e o próprio título, Equilíbrio Aristotélico. Eu acho muito curiosa essa redação e traz um retrato muito grande do que é a redação do Enem também, até hoje é assim, que os corretores e boa parte das pessoas que vão ler não tem um conhecimento mais aprofundado sobre filosofia, sociologia, e não tem a obrigação de saber mesmo. Mas isso mostra que existem falhas na correção também, falhas mais técnicas, como, por exemplo, a citação de equilíbrio aristotélico. Para Aristóteles, o conceito de justiça dele é que você veio ao mundo e o seu objetivo de vida é descobrir qual é o seu propósito, por qual motivo você está aqui, né? Não se falava em Deus, falava em cosmo. Então, Aristóteles acreditava que cada pessoa vinha para o mundo com um propósito já designado, né? Hoje, quem de repente tem uma religião vai dizer, pô, propósito de Deus, Deus tem um propósito para mim nessa vida, eu preciso saber qual. Para Aristóteles, o cosmo, né, o universo, para manter o seu equilíbrio, ele mandava a pessoa com um dom, digamos assim, e você tinha que descobrir o seu dom e aplicar para manter o equilíbrio no mundo. E adivinha, cara, para Aristóteles, qual era o propósito das mulheres? O propósito das mulheres para manter o equilíbrio no universo era servir ao homem, né, ser submissa ao homem e procriar. Esse era o propósito da mulher. E eu acho muito curioso porque colocavam uma citação de equilíbrio aristotélico numa redação de violência contra a mulher é bem incoerente, tá ligado? É muito incoerente. Mas passa, porque muita gente não tem esse conhecimento. De repente, se eu não estivesse falando isso aqui para você, você também não saberia disso. Então não existe nenhum erro, digamos assim, do corretor por não saber. E talvez o próprio candidato não soubesse tão bem disso, né? Trouxe, digamos assim, uma adaptação do que seria o conceito de justiça para hoje. Mas isso mostra que muitas vezes o corretor ele tem falhas técnicas nas citações. E isso é bem interessante da gente imaginar. E aí, qual é o ponto-chave, por qual motivo eu estou apresentando a redação de 2015 do Rafael, que teve o feito brilhante de tirar 1.000 duas vezes no Enem? Simplesmente, imagine o seguinte, se tu tá aqui se preparando para o Enem, vai dizer que tu não tem um pensamento seguinte, um conhecido teu, um colega teu ou alguém tirou 1.000, tu tá aqui com a redação dele, o cara tirou 1.000 duas vezes, o cara sabe como fazer.
E aí teve uma menina, no ano seguinte, em 2016, que pensou o quê? Se ele tirou 1000 fazendo o que ele faz, se eu fizer o que ele faz, eu também tiro 1000. E faz muito sentido isso. E o que, adivinha o que foi que ela fez? Ela fez exatamente isso. Ela pegou a redação dele, adaptou para a diversidade de temas e tirou 1000. E muita gente hoje na internet tem essa ideia de modelos prontos que você pode tirar uma nota acima de 900, né? E é justamente a redação desse jovem e a história que começa com ele que muda todo o curso das correções do Enem, justamente para modelos prontos também. Porque o que foi que ela fez? Ela fez essa redação em 2016, no ano seguinte. Vamos conferir algumas características aqui da redação dela. Ó. A dela é a de cima e a do Rafael é a de baixo. Ela colocou o título Orgulho Machadiano e coloca Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filho e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Simplesmente igual, as mesmas palavras. Ela pegou um repertório que se encaixa em diversos temas. É só você tirar o trecho de intolerância religiosa e colocar outros temas similares. E essa introdução vai se encaixar em diversos temas. Tá, se você se tá passando pela sua cabeça nesse exato momento, já sei como é que eu vou tirar 1000. Eu vou pegar essa redação e vou fazer a adaptação para mim. Eu já te dou um spoiler aqui. Não vai funcionar, tá? Não vai. Eu tô gravando esse vídeo aqui para você, essa aula, que é justamente para te explicar que isso não vai funcionar, tá bom? E aí, desenvolvimento. A de cima é a de 2016, a de baixo é a de 2015. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, ao invés de colocar agressão contra a mulher, ela colocou a perseguição religiosa, rompe essa harmonia. Haja vista que. E aí, no finalzinho, é que ela fez uma adaptação de acordo com o estilo dela. No segundo parágrafo de desenvolvimento, acontece a mesma coisa. Ela faz pequenas adaptações e eu deixo aqui marcado para você perceber o que ela copiou. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que, aí ela faz a adaptação do tema, se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. E aí, tudo que está marcado de laranja é exatamente igual à redação de 2015. E é esse fato que ganha uma repercussão gigantesca. Porque imagine o seguinte, eu li aqui para você a redação de 2015. Cara, quem trabalha com redação, quem está ali no dia a dia, quem é professor, óbvio que se um rapaz tirou 1000 duas vezes, eu tenho uma responsabilidade enquanto professor de ler essa redação, de passar para os meus alunos, de explicar por qual motivo aquela redação foi 1000 e por qual motivo aquele rapaz tirou 1000 pela segunda vez. É uma questão de responsabilidade. Os corretores, obviamente, leram também essa redação. E a questão é, quando em 2016 essa menina fez essa redação e ela não está errada em ter feito isso, porque não era proibido, não era algo que se proibia naquela época. É, ela fez o que tinha que ser feito para atingir a pontuação. Errado foi a correção.
sistema de correção era falho naquela época. E aí passou. Quando a gente lê, né, as duas ali comparadas, você percebe, caramba, copiou, tá igual, muito igual. E aí foi isso que trouxe uma revolução gigantesca. Eu lembro que nessa época nós tivemos muitas reportagens, né? Fantástico, por exemplo, fez uma série de reportagem sobre essa questão do plágio na redação. E foi em vários cursinhos ali na região sudeste. Eu digo ali na região sudeste porque eu sou da região nordeste, eu sou do Ceará. E ali na região sudeste, conversar com professores dos cursinhos mais conhecidos ali daquela região, e os professores disseram: mas a gente ensina os alunos exatamente a fazer isso, a levar um texto pronto, para ele ter mais segurança na hora de escrever a redação. Ou seja, a reportagem mostrou que existem falhas no processo de correção, que ao invés de ser uma prova subjetiva, os professores conseguiram ensinar os alunos a transformar a redação em uma prova objetiva. Ou seja, eu já levo uma estrutura pronta, faço pequenas adaptações. Eu não tenho um trabalho e assim eu consigo tirar uma pontuação acima de 900. E adivinha, essa menina também de 2016 tirou 1000. 2015 foi 1000, 2016 foi 1000. E para uma grande surpresa, 2017 outra pessoa plagiou e também tirou 1000. Ou seja, 2015, 2016, 2017, esse estilo de construção de redação funcionava muito bem. O problema é que logo depois dessa série de reportagem, a principal foi a do Fantástico, foi conversado com a presidente do INEP sobre esses casos. E aí ela estava numa viagem na Europa e ela tomou ciência por meio das entrevistas, das reportagens, e aí ela deu uma declaração dizendo: isso é um absurdo e eu garanto que isso não volta a se repetir. E foi matéria em vários locais que redação nota 1000 de 2016 havia plágios, e isso ganhou muito o cenário, né, da, do Enem, dos estudos. A gente passou a debater muito sobre isso, várias reportagens, jornais diferentes falando dessa questão do plágio. E é isso que muda a cara do Enem para hoje, porque o INEP passou a investir nos corretores, valorizando mais, com um valor de correção mais elevado, capacitando, treinando mais os corretores, uniformizando o conhecimento para que as correções sejam mais parecidas, mais uniformes. E aí esse investimento do INEP não foi da noite para o dia, tanto é que 2017, 2018, nós víamos redações com plágio, redações coringas, também tirando uma pontuação de excelência. Mas o INEP foi investindo ano após ano. E a questão é, nós já avançamos muito, já passou-se muito tempo, e a orientação do INEP já desde 2016, desde 2017 é essa, e ele vem consolidando ao longo dos anos, e nos últimos 3 anos isso foi muito forte. Redações que possuem características de plágio, características de uma montagem já estruturada, palavras-chave, principalmente repertórios que se encaixam em diversos temas, que não tem uma conexão direta com a temática. A orientação para o corretor é tirar ponto, é diminuir o ponto, porque não existe a configuração de autoria nessa redação. Por isso que nos últimos anos, muita gente que sabia fazer redação, que tinha aprendido de um certo modelo, veio caindo a nota com o passar dos anos. E isso mostra que você precisa aprender a escrever uma redação mais autoral. E você não pode simplesmente pegar um repertório coringa, uma estrutura coringa e adaptar aos outros temas. É a sua vida, é a sua aprovação. Se você cair nessa narrativa, nessa história de que um modelo coringa você consegue tirar mais de 900. Se você for nessa, a probabilidade de você ter um prejuízo e você ficar mais um ano de preparação é muito grande. Então, essa é a estrutura que o INEP cobra hoje, essa é a orientação que os corretores recebem hoje, de quando perceber que
a redação foi construída previamente, que não existe autoria, é para tirar ponto. Então, essa eu acho que é uma das principais mudanças que nós tivemos na história do Enem. E aqui a gente acaba a nossa aula. Foi um prazer gigantesco. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo encontro.